Quero pedir a você, meu irmão, que abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 1 e 2. Vou pedir que hoje nós vamos falar de alguns textos bíblicos. E eu vou pedir que mesmo que passa aqui no monitor, né, mas que você tenha a sua Bíblia em mãos para acompanhar, para ler. E eu quero dizer para os irmãos que essa palavra que nós vamos compartilhar hoje, irmãos, com a igreja, se existe algum momento que a gente fica ansioso, essa palavra ela tem trazido ansiedade ao meu coração em poder compartilhar ela com a igreja, né? E eu vou explicar daqui a pouco, né, por que ela tem trazido ansiedade, porque ela primeiro se aplica à minha vida. Então, compartilhar essa palavra é algo que Deus já tem ministrado ao meu coração para a prática da minha vida. E eu sei que os irmãos também passam por desafios, por batalhas, por lutas. E eu estava aqui agradecendo a Deus quando a Rosana estava aqui louvando ao Senhor. E eu falei, Senhor, muito obrigado, porque os louvores estão alinhados com a palavra que nós vamos receber. Então, é o Espírito Santo que fala a nossa vida. Amém, irmãos? E nós vamos falar de algo, irmãos, que pode parecer que não está em muito, vamos dizer assim, em ênfase. Mas a maioria aqui é crente antigo. E o que nós vamos falar é uma prática da nossa vida cristã, dos nossos primeiros dias de convertido. Muito usada nos primeiros anos da nossa vida cristã. Então, Paulo, irmãos, ele escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, admoesto, pois, antes de tudo, que se façam orações. Aqui na minha versão é versão Almeida atualizada, nova versão, né? Se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Guarda aí, irmãos, aquele início ali. Antes de tudo, que se façam o quê? Súplicas e orações. Antes de tudo. Para que vivamos, orem também em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda a piedade e respeito. Também vamos ler o versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todos os lugares, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Vamos orar? Deus, nós te agradecemos e temos a convicção que só administrar o nosso coração, Senhor. Nos abençoa e guarda a nossa vida e dá-nos entendimento em nome de Jesus, Pai. Amém. Nós lemos, irmãos, Paulo escrevendo a Timóteo, e nós vamos falar sobre oração. E ele dizendo, Timóteo, antes de tudo, eu peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Antes de tudo, antes de qualquer ação, antes de qualquer coisa, antes de projetar qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, antes de lançar a mão com qualquer tipo de ferramenta, antes de tudo, Paulo diz que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Antes de criticar, antes de avaliar qualquer autoridade, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Não é algo bem completo. E depois ele diz, olha, que os homens estendam as mãos, quero também que todos os homens estendam as mãos, ergam as mãos em oração
em todos os lugares. Depois fala para as mulheres também. Mas, irmãos, no livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, existe uma exortação à igreja de Éfeso, e ele diz: tenho, porém, contra você o seguinte, que você abandonou o seu primeiro amor. Eu disse que nós somos crentes antigos, né, e toda vez que eu leio esse texto, irmãos, ele se aplica também à minha vida. Você fala assim: mas pastor, não, é uma exortação de prevenção. Não é que a gente abandonou o primeiro amor, mas nós somos tentados a deixar as primeiras práticas da nossa vida. E uma das práticas que nós somos tentados a deixar é a nossa oração diante de Deus, para fazer as coisas. Parece, né, que nós somos tão modernos que não precisamos tanto mais fazer isso. Parece que nós temos tanta tecnologia, tanta ferramenta, às vezes até dinheiro. E a gente fala assim: não preciso fazer isso. Parece que nós temos até redes sociais para nos defendermos, ou até acusarmos, e a gente deixa a oração de lado. Parece, irmãos, que nós vivemos um tempo de tanta justiça, que qualquer coisa as pessoas ameaçam a outra e dizem assim: olha, isso cabe processo, hein? Então, a gente vai deixando de lado, irmãos, algo tão primordial para a nossa vida, tão essencial, que se chama oração. E começa até a fazer falta. Não fazer falta, na verdade. No livro de Marcos, no capítulo 5, outro dia, a gente teve mensagem aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. Nós ouvimos essa mensagem aqui na igreja, pregando sobre a mulher do fluxo de sangue. Então, esse relato está em Marcos capítulo 5, versículo 24 ao 34. Relata, eu sei que a maioria aqui já conhece, né? Já sabe a história da mulher que tinha um fluxo de sangue, e a gente coloca até a situação, né? E o texto leva a gente para isso, que ela, mesmo numa condição de imunda, ela é tão insistente que ela disse: se eu tocar pelo menos na orla do vestido dele, eu serei curada. E ela foi curada. Mas existe um versículo, que eu estava meditando nele, no versículo 26, diz, irmãos, que ela havia padecido nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Ela, irmão, já tinha usado todos os recursos. É claro que essa mulher tinha 12 anos com fluxo de sangue, ela não conhecia Jesus ainda. Porque na primeira oportunidade que ela ouviu falar de Jesus, ela foi em Jesus. Mas suponhamos, irmãos, que essa mulher, até para aplicação na nossa vida, o texto não leva para isso, mas eu estou usando para que a gente entenda melhor a aplicação para a nossa vida. Suponhamos que essa mulher, Jesus está presente e ela tenha feito tudo isso, gasto todo o dinheiro, ido aos médicos, usado todos os recursos, e por último ela deixou para orar. É claro que ela não fez isso, mas, irmãos, nós somos, tendo Jesus à nossa frente, nós somos tentados a deixar a oração para o último lugar. Nós somos tentados a dizer o seguinte: se nada resolver, a oração resolve. Por isso Paulo está dizendo: antes de tudo, vos exorto, né, que se façam deprecações, orações, né, por todos os homens. Então, o texto, o versículo 26, diz que ela havia padecido por vários anos nas mãos dos médicos, gasto tudo o que tinha. Havia padecido muito, né, não pouco, na mão de vários médicos. Deve ter ido, irmãos, num médico, indicava outro, em outra especialidade, e nada resolvia.
Ela continuou doente até que um dia encontrou com Jesus e foi a solução para a vida dela. Mas, irmãos, quantos desafios nós enfrentamos? Quantas dificuldades nós enfrentamos? Quantas decisões nós precisamos tomar? E eu não sei você, mas a gente é tentado a agir segundo o nosso entendimento. Quantas vezes nós esquecemos de recorrer a Jesus? Eu disse que usei o texto do primeiro amor, porque, irmãos, a gente foi ensinado a em tudo orar antes. Os irmãos terem noção, eu sei que isso já aconteceu com muitos. Esse final de ano, eu e a Marta, pela graça de Deus, a gente completa 40 anos de casado. Mas eu me converti aos 16. E a primeira coisa que o pastor me ensinou, uma das primeiras coisas, ele sabia que eu estava na juventude, né, na adolescência, como a maioria, e pensa em namorar, ele falou assim, olha, Marcos, você ora pedindo uma namorada para Deus. Eu falei, para namorar precisa orar? Ele falou, precisa. Por 3 anos ele me pastoreou. Era o pastor Walter. Ele falou assim, ora. E eu fiz isso, irmãos, durante 1 ano, e graças a Deus. A Marta foi a única namorada que tive na igreja, com ela casei, e estamos bem casados, né, esse tempo. Queria trabalhar, ele, ora, Deus vai abrir a porta de emprego para você. E eu lá em oração. Deus fez milagre. Um dia ele falou assim, estou movendo com a mão dos grandes. Na outra semana me chamaram para trabalhar. E eu fui aprendendo que para tudo sim precisava orar. Sentia um mal-estar, alguma coisa, Senhor, me dá cura, Senhor. Quando orava, já me ensinava, e a gente foi aprendendo, não deixa de orar pela igreja não. E antes de orar, irmãos, começou a ter um fogo tão grande no coração, que antes de orar até pela nossa vida, a gente tinha aquela coisa, vamos orar pela igreja. Precisa dar certo as coisas na igreja. A igreja precisa crescer, precisa haver novos convertidos. Vamos orar pela igreja. Agora, apresentar para Deus, pedir para Deus dar bênção, para Deus conceder a vitória. Ia fazer uma prova na escola, estudava, mas, Senhor, me abençoa, Senhor, para que eu tire uma boa nota. Ia fazer um concurso, Senhor, vou fazer o concurso. E, irmãos, oração, Deus abre essa porta. E graças a Deus, Deus abriu a porta. Sempre abriu. Sempre abriu. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Porque um dia ele falou assim, eu monto mesa no deserto, irmãos. Pela graça de Deus, não tem mais para onde fugir, o pessoal precisa me aposentar. Mas se passou 42 anos e Deus nunca deixou faltar. O emprego sempre veio. Mas de estar angustiado diante de Deus, Senhor, eu preciso, Deus, eu preciso. E Deus fala assim, eu monto mesa no deserto. Antes de tudo, irmãos, oração. Antes de tudo. Uma certa época eu tive uma dificuldade muito grande com o meu irmão. Hoje, graças a Deus, ele é casado, tem os filhos dele. O Zé Ricardo conhece, muitos irmãos o conhecem. Mas ele foi pai muito cedo. E se envolveu com uma pessoa que a coisa não deu muito certo. E a gente orava. Deus liberta meu irmão, Deus faz a obra na vida dele, faz a obra, Senhor. Irmãos, Deus fez. Vi algumas vezes minha mãe
quase arrancando os cabelos de tão tensa que ficava, mas Deus trouxe a libertação, deu vitória. Graças a Deus, irmãos. Então, antes de tudo, as nossas orações. Mas será, irmãos, que o tempo passou e a gente não precisa mais disso? Será que hoje as coisas são assim, né? Parece que a mentalidade que se passa hoje para nós é o seguinte, irmãos: devemos ser imediatista, ligeiro nas decisões. Não é assim? A mentalidade que se passa hoje é que a gente tem que ser imediatista, ligeiro. Se a coisa demorar, não está bom. Essa é a mentalidade que o mundo passa para cada um de nós. Diz que a oração é o último recurso, depois que tentamos tudo. E não é, irmãos. Se essa igreja está de pé, irmãos, é porque existe uma igreja que ora. Glória a Deus. Se eu estou de pé, se eu caminho, se eu tenho fervor no meu coração, é porque muitas vezes, mesmo sem ter palavra, a gente curva o nosso joelho, em gemidos, nós buscamos a face do Senhor. E Ele nos fortalece. Quando nós oramos, irmãos, nós estamos declarando a nossa dependência de Deus, dizendo: Deus, eu dependo do Senhor. Uma certa vez, nós aqui, todo domingo a gente saiu umas 7 horas, tinha um grupo lá na praça do quilômetro 42, que era de alcoólatra. O pessoal chamava de sindicato. E a gente saía daqui, tudo sem experiência, irmão, tudo novo, mas tinha uma pessoa que nos liderava. A gente fazia o café, vamos lá para a praça pegar aquele pessoal, dar café primeiro, depois evangelizar eles. E eu me lembro que um dia, chegando lá, tinha uma pessoa que não era do grupo deles. Era um andarilho, um mendigo, alguma coisa. E ele estava lá parado. Quando cheguei, que olhei, eu já percebi que era a figura do diabo possuindo aquela pessoa. Ele olhou e falou assim: vocês são covardes. E eu clamei Jesus no coração. E ele falou assim: vocês são covardes, porque tudo vocês recorrem àquele lá de cima. Aí eu dei glória a Deus. Fica aí nervoso mesmo, porque a gente vai sempre recorrer àquele lá de cima. Glória a Deus, irmãos. Porque o adversário não quer. Oração, irmãos, é dependência de Deus. Ele faz tudo para a gente não depender de Deus. Jesus foi o modelo de oração para a nossa vida, sendo Deus. Então essa mensagem, irmãos, ela fala muito ao meu coração, porque eu também tenho muitos desafios, depois de tantos anos convertido, mas que preciso aplicar a oração em cada um deles. Entender que muitas vezes o Espírito Santo nos acorda pela madrugada, em alguns horários, na verdade ele está nos chamando para orar. Amém? Mas durante o texto nós vamos aprender e vamos ver uns desafios que nós precisamos, irmãos. Então, fica uma pergunta: será que a gente está perdendo o hábito da oração? Será que em algum momento a gente está perdendo o hábito da oração? Oração, irmãos, é o momento que nós estamos a sós com Deus, de intimidade com Deus. É o momento que a gente adora, que a gente louva. O hino que a nossa irmã acabou de cantar. E ela mesma citou momentos de louvor, de adoração. Oração, irmãos, esse momento que está registrado em Mateus capítulo 6, do versículo 1 ao 3, a oração do Pai Nosso. Isso é oração. É quando nós nos chegamos para Deus e falamos com Deus. É um momento de intimidade. Nós só ganhamos intimidade através da oração. Certo, irmãos? Amém? Eu só ganho intimidade com a pessoa se eu conversar com ela. No início a conversa pode ficar difícil, a gente não se conhece muito bem. Mas com o tempo, irmãos, a intimidade facilita essa conversa. E essa é a nossa vida cristã. Essa vida, irmãos, de oração coletiva, mas também de oração individual, aquele momento nosso a sós com Deus. Às vezes o pastor Delci citando Abba, né? Que é uma forma mais íntima de chamar o Pai. Mas esse momento, irmãos, que nós falamos: Pai,
Citamos textos, né, irmãos? Salmo 46, por exemplo, tu és o meu refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da angústia. Glória a Deus, irmãos. O Espírito Santo começa a mover o nosso coração, a nossa vida, e vai trazendo à nossa mente textos bíblicos, e a gente pode derramar o nosso coração diante de Deus e dizer: Senhor, é por isso aqui que eu estou passando, Senhor. Eu posso resolver isso dessa forma, Deus, mas eu não quero resolver dessa forma, Senhor. Eu quero a tua direção para essa situação, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Senão nós seremos, irmãos, pessoas até que brigam, discutem umas com as outras, porque não sabemos conduzir as coisas em oração. Mas Deus tem chamado a gente para derramar o nosso coração diante dele através da oração. Amém? Se é uma situação de conflito, Deus nos chama para a oração, não para o conflito. Deus nos chama para a oração. Se há, irmãos, uma voz diferente que tenta prejudicar a nossa vida, a nossa caminhada, nós levamos para Deus em oração, nós cantamos. A situação que é mais complicada é a gente cantar e não colocar em prática, porque o hino é lindo, mas a prática às vezes se torna difícil. Então, irmãos, é o momento que Deus nos chama para quê? Para o primeiro amor, para a época da nossa inocência, né? Porque às vezes nós vamos passando o tempo e a gente acha que é muito esperto já. Não, sou um crente muito esperto. Mas Deus, irmãos, está sempre nos chamando para a nossa inocência de vida cristã. E oração é isso, né? A súplica, ela se caracteriza, irmãos, por um pedido mais veemente, aquele pedido de socorro. Quando a situação, né, irmãos, o mar está na frente, o faraó está atrás, e a gente tem que fazer o quê? Súplica. É aquele momento que a gente rasga mesmo o nosso coração, insiste, se humilha, e diz: Deus, eu preciso de socorro, Senhor. Não estou aguentando mais, Senhor. Me socorre. Então, irmãos, a súplica é um tipo de oração com mais veemência. É quando a gente diz: Senhor, eu preciso, me socorre rápido, Senhor. Por isso Paulo dizia a Timóteo: antes de tudo que se façam súplicas, orações e intercessões. Antes de tudo. Guarda isso aí, irmãos, vamos guardar para a nossa vida, vamos repetir juntos? Antes de tudo. Isso, foi eu que errei. 1, 2, 3. Isso, irmãos, antes de tudo. Vamos levar essa palavra, essa frase para casa. Antes de tudo. Antes de se levantar e tomar o café, é o que, irmãos? Oração. Antes de deitar, em todo o tempo, oração. É o segredo, irmãos, da vida cristã. Nós não fomos chamados mesmo, irmãos, as redes sociais bombando aí para muita gente, nós não fomos chamados, irmãos, para aparecer em rede social. Nós somos chamados, irmãos, para ser conhecido por Deus através da oração. A gente não pode dizer: não, aquele crente ali é um crente demais, só porque ele tem vários seguidores. Não, irmãos. O crente demais, irmãos, é o crente que depende de Deus e vive uma vida de oração. Glória a Deus. É aquele que vai para o secreto, irmão. Sim, vai para o secreto, vai para o quarto, em secreto, e está intercedendo por alguém. Irmãos, a mídia não está vendo, mas Deus está vendo a nossa vida. Essa classe de cristão, irmãos, que Deus está nos chamando no nosso tempo, para vivermos, irmãos, para eu viver também, porque nós somos tentados, irmãos, a querer estar no meio da multidão, e às vezes até aparecendo, mas Deus está nos chamando, irmãos, para tocar realmente na orla do vestido de Jesus, em secreto. Glória a Deus. Antes de tudo, nós temos um exemplo, a mulher cananeia, em Marcos capítulo 7, versículos 24 a 30, fala da mulher cananeia. E o texto fala, e é um relato, irmãos, foi algo que aconteceu. Jesus se retirou e foi para um lugar, né, para as terras de Tiro e Sidom, e tendo entrado numa casa, não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Jesus foi para lá e disse: eu não quero que ninguém saiba que eu estou aqui. Tanto que ele saiu da geografia ali do povo judeu, né, foi para um lugar mais separado.
No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possuída de espírito imundo, logo ouviu falar a respeito de Jesus. Ela veio e se ajoelhou aos pés dele. Ela levantou, irmãos, um clamor. Ela levantou uma súplica. Ela ouviu falar de Jesus. Ela não pertencia ao povo judeu, mas ela ouviu falar de Jesus. E ela foi ao encontro de Jesus e se prostrou aos pés de Jesus. Como a gente tem orgulho, né, irmãos, quando a gente vê alguém se prostrando diante do Senhor. Não é verdade, irmãos? Como a gente sente um orgulho e a gente é constrangido quando vê alguém se ajoelhando e derramando a sua alma diante do Senhor. Mas ela continua o texto. Pode deixar ali, Rebeca? Essa mulher era estrangeira, de origem cirofenícia, e pedia a Jesus que expulsasse o demônio da sua filha. Imagine alguém, irmãos, com a filha endemoniada. Por isso que eu disse que a súplica é esse momento que a gente diz, me socorre rápido. E ela foi para Jesus, me socorre, a minha filha está endemoniada. Ela não via, irmãos, outro caminho. Você já se deparou com alguém endemoniado? Já se deparou, irmãos, com alguém numa família endemoniada e quando alguém sai pedindo socorro, socorre que tem gente endemoniada na minha casa? Quantas vezes já aconteceu isso? A gente se depara, a gente vê pessoas e elas ficam desesperadas. E essa mulher não era diferente. Mas Jesus disse para ela, deixa primeiro que os filhos se fartem, porque não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Jesus estava dizendo, olha, eu vim para abençoar o povo judeu. Isso foi um fato, irmãos. Mas a mulher respondeu a ele, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E ela estava dizendo, me socorre, Senhor, deixa um pedacinho dessa bênção para a minha vida, Senhor. Eu sei, Senhor, que a classe para ser abençoada é aquela, mas Deus tem misericórdia de mim. Me inclui nisso aí, minha filha está endemoniada, Senhor. Liberta minha filha. Então Jesus disse à mulher, por causa dessa palavra, pode ir. O demônio já saiu da tua filha. Glória a Deus. Quando a mulher voltou para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio já tinha saído dela. Por quê, irmãos? Uma mulher clamou, disse, Senhor, me socorre, Senhor. Me socorre, Senhor, eu preciso de socorro. Antes de tudo, oração. Quem é o caminho, irmãos? Jesus é o caminho da nossa oração. Então, essa mulher cananeia foi abençoada. Agora nós nos encontramos, irmãos, em Lucas 18, do versículo 1 a 8, com outra mulher. Parece que na Bíblia, né, tem muitas mulheres. Tem homem também. Mas as mulheres, irmãos, são páreo duro de oração, não é? Graças a Deus. Mas uma viúva, na verdade aqui não é um fato, é Jesus citando uma parábola. E o texto começa, Jesus lhe contou uma parábola para mostrar, uma parábola, tá, irmãos? Para mostrar que deviam orar sempre e nunca, guarda aí, irmãos, orar sempre e nunca desanimar. Orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Segura aí, Rebeca, no versículo 7. Esse versículo, irmãos, falou muito para mim. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A oração, irmãos, é algo de insistência na nossa vida. Às vezes nós vamos orar por anos. Parece que Deus está demorando, mas não está demorando.
Guarda isso no seu coração, porque talvez tenham pessoas aqui, irmãos, que estão orando há muito tempo acerca de uma causa. Parece que Deus está demorando, mas Ele não está demorando. Só que nós não podemos parar de orar por isso. Eu tive a conversão do meu pai, irmãos, depois de 16 anos de convertido. Orei 16 anos pela vida dele. A minha mãe demorou 3 meses. Foi liberta, graças a Deus, foi rápido. Meu pai demorou 16 anos. Falava o seguinte: meu filho, eu nasci nessa religião, eu não largo essa religião. Eu estava às vezes ajoelhado, orando, ele falava para minha mãe, não sei o que Marco Antônio fica tanto ali na beira daquela cama lá falando. Não entendia, irmãos, não entendia. 16 anos depois, num culto como esse, só que no outro local, ele falou assim: você me leva no culto? Eu falei: levo. Nunca tinha me pedido, já tinha chamado ele tantas vezes, ele não ia. Eu levei. No domingo ele: você me leva novamente? Eu falei: levo. Antes de acabar a pregação, ele foi lá na frente e levantou a mão dele para Jesus. Aí você disse: ele estava doente. Não, irmão, estava não. Estava bem. Levou 16 anos. Mas o Espírito Santo convenceu a vida dele. Aceitou Jesus, irmãos. Largou tudo que ele praticava lá que não agradava. Tinha umas práticas que era de juventude dele, de bebida alcoólica, largou aquilo tudo para trás. E aceitou Jesus. 3 anos depois, o Senhor o levou. Meu coração ficou muito em paz, irmãos. Eu agradeci muito a Deus, não porque o levou, mas porque ele foi salvo. Aqui tem aquele templo ali antigo, eu já convertido, minha mãe, eu tinha voltado para cá, para pastorear aqui, e às vezes, ou ele reclamava ou minha mãe reclamava: seu pai é uma pressa para ir para a igreja. E ele: sua mãe fica demorando, eu vou embora para a igreja. 7 horas ele estava aqui. Eu falei: mãe, ele ficou mais crente que a senhora. 16 anos, irmãos, orando pela vida dele. Meu pai se converteu, irmãos. Eu vi a conversão da vida dele. Ele não me enganou na conversão dele, não. Eu vi a conversão dele. Parece que Deus está demorando. Mas Deus não está demorando. Coloca o versículo 8, por favor, Rebeca. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Foi outra pergunta, irmãos. Será que quando Jesus voltar, e ele está voltando, encontrará gente ainda orando na face dessa terra? Hein? Será que é melhor se atualizar sobre a guerra ou orar pela guerra? Às vezes nós podemos, irmãos, ficar tão ligados, né, a coisas, noticiários tão ruins, que a gente deixa até de orar. Será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa palavra é para mim e para você que está aqui nessa noite. Irmãos, não é fácil caminhar como crente. Concordam comigo? Amém? Se nós talvez fizermos uma festa num sábado à noite, talvez você vai ver um estádio cheio. Mas será que nós chamarmos e perguntarmos se você tem experiência em oração? Talvez a pessoa goste muito de uma música, de um louvor, de uma cultura gospel. Mas talvez saia dali e volte às mesmas práticas anteriores. E existe uma coisa chamada conversão. A oração, irmãos, é um sinal da nossa conversão a Deus. Glória a Deus. A gente ora dia e noite, irmãos. Talvez tenha irmãos aqui que estão suplicando a Deus dia e noite por uma causa. Deus não vai demorar, irmãos. Deus não está demorando. Talvez tenha irmãos aqui no nosso meio que a cabeça funciona dia e noite. Deus me socorre. Deus, eu preciso da tua intervenção. Deus, eu preciso do teu milagre. Será que Deus não está ouvindo, irmãos? Deus está ouvindo.
Deus está ouvindo. Nós estamos mandando para o endereço certo, irmãos. Nós estamos canalizando para o endereço certo. E o endereço é a presença de Deus. Nós estamos enviando mensagens para o local certo, irmãos. Nós não estamos lamentando a nossa luta, mas nós estamos, sim, como a irmã disse, apresentando para a nossa luta um Deus Todo-Poderoso. Mas apresentando para o Deus Todo-Poderoso também aquele gigante que se levanta. Glória a Deus, irmãos. Então, fica essa pergunta: será que o Filho do Homem vai encontrar fé? Que Deus sustente a nossa vida, irmãos. Nós estamos aqui nessa quinta-feira, para ouvir isso. Que Deus sustente a nossa vida de oração. Glória a Deus, irmãos. Existia uma coisa que o pessoal chamava, fulano é beato. Irmãos, que chame de beato. Eu quero estar na presença de Deus. Glória a Deus, irmãos. Fulano é disso. Irmãos, o que nós queremos é estar diante do Senhor. O que nós buscamos é estar diante do Senhor. Isso vai gerar intimidade, a gente vai conhecer quem é o nosso Deus. Orar sempre e nunca desanimar, é o recado, né? Então fica essa pergunta: ele vai encontrar fé? Que nós possamos estar firmes na nossa fé. Encerro, irmãos, essa palavra contando 2 testemunhos que eu vi que moveram muito o meu coração por esses dias. Um deles eu ouvi hoje. Mas existia um grupo de 7 pessoas orando. Uma liderança chamou os 7 e falou: nós precisamos comprar uma Kombi para fazer a obra de Deus. E começaram a orar, sem ter um dinheiro, sem ter um centavo. E começaram a orar. Passaram os 2 meses, 3 meses e nada. E aquela liderança chamou os 7 e disse assim: está acontecendo alguma coisa de errado. Tem alguém aqui que não concordou com isso? Porque a palavra de Deus diz que se 2 concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feita pelo meu Pai que está no céu. E uma pessoa se levantou e falou assim: olha, eu não fui muito a favor da compra dessa Kombi. E ela disse o seguinte: você hoje quer entender o propósito? E aquela pessoa falou assim: eu quero entender esse propósito, eu vou orar. Diz que 1 mês depois a Kombi chegou, irmãos, sem terem um centavo. Um homem rico doou aquela Kombi. Hoje eu vi outra, irmãos, que eu estava vendo essa pessoa testemunhando, e ela falando, uma mulher. Ela disse: minha filha com 8 anos, uma pneumonia que destruiu os pulmões dela. Passou por várias cirurgias, e o médico chamou, numa das últimas, e disse: olha, mãe, sua filha vai para a cirurgia, mas saiba que ela tem 10% para sair desse negócio. A possibilidade dela viver é muito baixa. Então você e seu marido venham para cá, irmãos. E a mãe veio com o pai e falou, o médico disse: olha, ela vai entrar para a cirurgia. Se vocês, ao término da cirurgia, perceberem que ela está entubada, pode preparar tudo, que essa intubação é porque não tem outro jeito, ela vai morrer. Se depois da cirurgia ela sair sem os tubos, extubada, porque durante a cirurgia precisava, a possibilidade dela viver é remota, mas pode viver. E chamou o pai e a mãe e falou assim: olha, eu vou te dar, como ela vai passar pela cirurgia, eu vou permitir que vocês levem a maca com ela até o centro cirúrgico. Porque ela já estava ali, irmãos, há tanto tempo, passando por cirurgias e cirurgias, cirurgias e cirurgias. Por isso o médico já viu o esforço daquela mãe e fez isso. Diz que no meio do caminho,
O pai começou a chorar e falou assim: não, eu não sou homem para levar minha filha à porta de um centro cirúrgico e depois vê-la morta, eu não aguento. E a mãe disse: eu levo. E foi. E disse que quando ela chegou à porta do centro cirúrgico, que a enfermeira foi pegar a criança, perguntou o seguinte, a criança que já não falava perguntou: mamãe, eu vou morrer? E ela disse: não, minha filha. Ela disse que nunca mentiu para a filha. Ela falou assim: não, minha filha, você pode até morrer, mas a Bíblia diz que se dois concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, será feito pelo nosso Pai que está no céu. Papai não aguentou, mas eu creio. Eu só vou precisar de mais uma pessoa. E aquela filhinha de 8 anos, fazendo 9 anos, disse: mamãe, eu também acredito que eu vou viver. E foi, irmãos, para o centro cirúrgico. E eu vi aquela mãe derramando lágrimas e relatando aquilo. Foi para o centro cirúrgico. Passou-se as horas, ela lá no centro cirúrgico, saiu. E o médico disse: olha, se depois que nós fizermos a cirurgia do pulmão, eu vou contar de 1 a 5. Ela tem 5 segundos para voltar a respirar. Porque se ela não voltar a respirar, nós vamos precisar entubar. E ela não vai aguentar. E disse que ele contou. De 1, 2, 3. Ele disse que quando ele contou 3, a criança respirou com tanta força, irmãos. E ouvindo aquilo, irmãos, não tem como, né, irmãos? A gente é pai. A gente se derrama também em lágrimas. E ouvindo, ele falou assim, no terceiro, ela respirou forte. E saiu daquele centro cirúrgico, irmãos. Aí o médico falou assim, chamou a mãe e falou: mãe, a possibilidade dela viver ainda é remota, mas ela pode viver. Mas eu nunca vi alguém lutar tanto pela vida como essa criança. Eu nunca vi alguém lutar tanto pela vida como essa criança. E a mãe disse que 2 pulmões daquela criança estavam comprometidos. Aquela criança recuperou a saúde. Meses depois ela foi ter que fazer exame. E quando foi lá para o centro de imagem para fazer os exames, trouxeram o resultado para aquele médico. O médico olhou e falou assim: está errado, manda fazer de novo esse negócio aqui, é outra pessoa. Foi lá, fez novamente, voltou, está errado. Liga para o chefe do laboratório aí que eu quero falar com ele. Ele: não, pode deixar que eu mesmo vou fazer. Fez. Voltou, a criança estava com os 2 pulmões, ele disse: essa criança tem os 2 pulmões novinhos, não sei o que aconteceu, mãe. E eu comecei a ver aquilo ali, irmãos, a minha cabeça, né? Deus ainda faz o sobrenatural. Deus ainda faz, irmãos. Não é que ainda faz, Deus sempre fez. Deus sempre fez. No livro de Isaías diz que o Senhor conservará em plena paz aqueles que confiam no Senhor. E depois eles confiam no Senhor para sempre, porque o Senhor é rocha eterna. Confia no Senhor para sempre. Oração, irmãos, é para quem confia em Deus. Não há impossível para Deus. Deus ainda faz, irmão. Deus sempre faz. Nós já vivemos. O problema é a gente que às vezes deixa de acreditar. Mas que nessa noite, irmãos, antes de tudo, ore. Leva isso para casa. Vamos levar, irmãos, porque eu estou levando para a minha vida, para a prática diária. Antes de tudo, ore. Deus abençoe a nossa vida, nosso coração, a nossa caminhada cristã, irmãos, para que sejamos firmes, para que estejamos aqui toda quinta-feira em oração, para que estejamos no domingo na casa do Senhor, mesmo que sejamos chamados de beatos, irmãos, perseverar na presença de Deus, como aquela mulher: eu como das migalhas que caem da mesa, mas eu quero a minha bênção. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Deus abençoe, irmãos. Pastor Zé Ricardo está aqui com a palavra para o nosso momento de oração. Que Deus abençoe grandiosamente a nossa vida. Não deixe de acreditar, não, irmãos. Alguém pode dizer para você que é impossível, já ter dito para você, mas diga para você: eu tenho um Deus.
Concorde, irmãos, se dois concordarem, será feito. Vamos orar juntos, irmãos. Intercessão é orar um pelo outro, é concordar. Essa semana alguns irmãos mandaram pedido de oração. Estamos juntos em oração. Tem uma palavra que o pessoal diz muito aí, né? Estamos juntos, né? Mas estamos juntos em oração. Se dois concordarem, será feito pelo Pai que está no céu.